Sejam todos bem-vindos a essa conversa sobre o movimento negro e a educação no Brasil, saberes formados na luta. Nesse vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre a educação e a desigualdade racial no Brasil. Neste módulo, nós vamos abordar uma temática essencial para compreendermos os desafios históricos e atuais enfrentados pela população negra no Brasil. A relação entre educação e desigualdade social. Apesar da educação ser reconhecida como um caminho para a inclusão e a transformação, ela não tem sido igualmente acessível para todos. Ao longo deste vídeo, nós vamos refletir sobre como o racismo estrutural afeta o acesso à escolarização, a permanência nos estudos e as possibilidades de ascensão social dos negros, especialmente jovens e crianças em situação de vulnerabilidade. Mais do que número, esta conversa sobre histórias, identidades e o poder da educação como instrumento de justiça social. Convido vocês a refletirem e se engajarem nesse diálogo que é urgente e necessário para construirmos uma sociedade mais equitativa. A educação é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento individual e coletivo, sendo amplamente reconhecida como meio de promoção da igualdade. No entanto, no Brasil, a trajetória educacional das populações negras é marcada por exclusões históricas, desigualdades estruturais e múltiplos obstáculos que comprometem seu acesso e permanência com qualidade nas instituições de ensino. Desde o período escravocrata, pessoas negras foram privadas do direito à instrução formal. Mesmo após a abolição da escravatura em 1888, pouco foi feito para integrar essa população ao sistema educacional, perpetuando um ciclo de marginalização que se reflete até hoje. Dados estatísticos revelam que estudantes negros ainda enfrentam maiores taxas de evasão escolar, menor acesso ao ensino superior e são frequentemente alvos de discriminação no ambiente escolar. Essa realidade está diretamente ligada às dimensões socioeconômicas da desigualdade racial, à concentração de renda e de oportunidades educacionais entre grupos brancos e não negros contribui para que crianças negras comecem a vida em desvantagem. Além disso, o racismo institucional e a ausência de representatividade nos currículos e nos espaços educacionais reforçam sentimentos de exclusão e inferioridade, dificultando o desenvolvimento pleno da autoestima e do pertencimento. Frente a esse cenário, políticas públicas como as cotas raciais nas universidades e programas de inclusão têm sido estratégias importantes para corrigir distorções históricas. No entanto, a superação da desigualdade educacional exige mais do que ações pontuais. É necessário um comprometimento sistêmico que envolva o combate ao racismo, a valorização das culturas afro-brasileiras, a formação de educadores antirracistas e a garantia de acesso à educação de qualidade desde a infância. Portanto, discutir a educação sob a perspectiva das populações negras é reconhecer que o sistema atual ainda reproduz desigualdades profundas. Somente através de uma abordagem interseccional e antirracista será possível construir uma educação verdadeiramente democrática e emancipadora, que contribua para uma sociedade mais justa e igualitária. A abolição da escravatura no Brasil foi um processo lento, complexo e cheio de contradições, que culminou na assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Mas não se engane, ela não foi um ato de bondade da monarquia, e sim o resultado de pressões internas e externas, além da resistência ativa dos próprios escravizados. Antes da Lei Áurea, outras leis tentaram enfraquecer o sistema escravista. A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, proibiu o tráfico de escravizados da África para o Brasil.
A Lei do Ventre Livre, de 1871, que declarou livres os filhos de mulheres escravizadas nascidos após essa data. A Lei dos Sexagenários, de 1885, libertou escravizados com mais de 60 anos. Essas leis foram gradualistas, criadas para acalmar os abolicionistas sem prejudicar os interesses dos senhores de escravos. Na verdade, a abolição só aconteceu porque houve fugas e revoltas de escravizados que formaram quilombos e desafiaram o sistema, movimentos abolicionistas, como a Confederação Abolicionista, que organizavam conferências, panfletos e ações diretas, pressão internacional, especialmente da Inglaterra, que via a escravidão como um entrave ao capitalismo, e mudanças econômicas, como a transição para o trabalho assalariado e a imigração europeia. A princesa Isabel, como regente do Império, assinou a Lei Áurea, abolindo oficialmente a escravidão. Cerca de 700 mil pessoas foram libertas, mas sem qualquer reparação, apoio ou inclusão social. A abolição não significou liberdade plena. Os ex-escravizados foram deixados à margem da sociedade, sem terra, trabalho ou direitos. A exclusão racial e social persistiu, e seus efeitos ainda são sentidos até hoje. A Lei de Terras, Lei número 601 de 1850, foi um marco na história agrária do Brasil. Ela estabeleceu que a única forma legal de adquirir terras públicas seria por meio da compra, proibindo a posse por simples ocupação. E isso teve profundas consequências sociais e econômicas. Essa lei foi sancionada durante o Segundo Reinado, em 18 de setembro de 1850, por Dom Pedro II. Ela veio logo após a Lei Eusébio de Queiroz, que aboliu o tráfico transatlântico de escravizados. Nessa época, o Brasil buscava reorganizar sua economia agrícola com mão de obra livre, principalmente de imigrantes europeus. Essa imigração teve também como objetivo o branqueamento da população brasileira. Os objetivos principais da lei foram evitar a ocupação desordenada de terras devolutas, que eram terras sem dono legal, favorecer os grandes proprietários rurais, garantindo a concentração fundiária, e impedir o acesso dos pobres, ex-escravizados e imigrantes à terra, forçando-os a trabalhar como assalariados. Além disso, a terra foi transformada em mercadoria, o que se integrava à lógica capitalista. Como consequências, nós tivemos a consolidação do modelo de latifúndio no Brasil, a exclusão de camponeses e ex-escravizados do acesso à terra, o aumento da desigualdade social e da concentração de renda, criando obstáculos para a formação de uma classe de pequenos proprietários. Essa lei ainda é lembrada como um dos pilares da estrutura fundiária excludente que existe no país até hoje. Na verdade, a Lei de Terras ela é considerada um marco na história do Brasil, porque ela moldou a estrutura fundiária e teve um impacto significativo na sociedade brasileira. Ela é vista como um dos fatores que contribuíram para a persistência da desigualdade social no Brasil. E, nesse sentido, a gente precisa olhar qual é a cor dos desiguais. Os desiguais têm cor? Nós vamos conversar um pouco agora sobre a formação da identidade racial. O que é a identidade racial? A identidade racial, ela se refere à forma como os indivíduos se identificam e são identificados com base em características raciais e étnicas. Isso inclui aspectos culturais, históricos e sociais que definem um grupo racial. A identidade racial, ela pode influenciar a maneira como as pessoas veem a si mesmas e são vistas pelos outros, afetando suas experiências e interações na sociedade. Pode haver um forte sentido de comunidade e conexão entre pessoas que compartilham a mesma identidade racial. E isso pode ser uma fonte de orgulho, apoio e solidariedade.
No entanto, a identidade racial também pode ser uma fonte de desafio, especialmente em contextos onde existe discriminação e desigualdade racial. A identidade negra, ela é construída a partir de um processo coletivo e histórico, profundamente marcado pelas consequências da colonização, da escravidão, da exclusão social e da resistência cultural. Essa afirmação de identidade envolve o reconhecimento da ancestralidade africana. Valorizar as raízes africanas é um dos pilares da identidade negra, especialmente frente ao apagamento cultural promovido pela história oficial. Experiências compartilhadas de exclusão. O racismo estrutural, a desigualdade social e a marginalização racial criam um espaço comum de vivência e luta. Um outro ponto importante é a afirmação cultural e estética. Cabelos crespos, turbantes, música, culinária, religiosidade passam a ser celebrados como expressões legítimas de negritude. E a mobilização política. Movimentos como o Movimento Negro Unificado no Brasil foram fundamentais para politizar a identidade negra e reivindicar direitos e visibilidade. Esse processo de afirmação da identidade negra pode ser tanto doloroso quanto empoderador. Doloroso por causa das feridas históricas e empoderador pela força coletiva de resgate e de afirmação. Algumas pessoas negras, quando elas ascendem socialmente, elas alisam o cabelo, afinam o nariz, ou como muitos jogadores de futebol fazem, eles casam com pessoas brancas. Mas, na verdade, o branqueamento ele não se refere apenas ao tom de pele, ele é também simbólico e social. Historicamente, ele tem raízes em políticas explícitas e implícitas no Brasil e em outros países latino-americanos. A política oficial do branqueamento, que houve entre os séculos XIX e XX, em que, após a abolição, o Brasil incentivou a imigração europeia para melhorar a raça, numa tentativa de apagar traços africanos. A desvalorização estética do corpo negro. A beleza eurocêntrica ela é colocada como padrão ideal. E isso leva muitos negros a alisar os cabelos, rejeitar traços e modificar a aparência em busca de aceitação. A ascensão social como sinônimo de embranquecimento. Em muitos contextos, parecer menos negro ou adotar comportamentos associados à branquitude é visto como uma forma de escapar da marginalização. Basta a gente ver a forma como são tratados pela polícia na abordagem de pessoas brancas e pessoas negras. Né? O racismo internalizado. A sociedade racista leva muitos negros a rejeitar sua negritude por medo da discriminação ou por acreditar que ser negra é ser inferior, fato que foi difundido durante séculos. No entanto, isso vem mudando graças à revalorização da identidade negra, pois cada vez mais pessoas negras se afirmam, celebram sua estética, sua história e cultura com orgulho e combatem ativamente o racismo. O pensador Frantz Fanon influenciou muitos processos políticos e teóricos. Inspirou a reforma psiquiátrica italiana, além de também se tornar inspiração para militantes da África, Europa e do Terceiro Mundo. Em processos de transformação no século XX e no movimento de intelectuais como o pensamento pós-colonial, o pensamento decolonial e o pensamento contracolonial. O conceito de embranquecimento em Frantz Fanon é central em sua obra Peles Negras, Máscaras Brancas, de 1952, onde ele analisa os efeitos psicológicos e sociais do colonialismo sobre os povos negros, especialmente os que vivem em sociedades dominadas por padrões europeus. O que Fanon entende por embranquecimento? Identificação com o opressor. Fanon observa que o negro colonizado, ao internalizar os valores da cultura branca dominante,
busca se aproximar do ideal branco como forma de aceitação social. A alienação colonial. Esse processo gera uma ruptura na identidade do sujeito negro, que passa a rejeitar sua própria cultura, aparência e história, tentando se adaptar ao modelo europeu. Máscaras brancas. O negro colonizado veste máscaras para sobreviver em uma sociedade racista, tentando se tornar invisível ou aceitável aos olhos do branco. E o desejo de embranquecer. Fanon descreve como esse desejo pode se manifestar em escolhas afetivas, estéticas, linguísticas e até religiosas, como forma de escapar da marginalização. Na opinião de Fanon, o embranquecimento traz consequências, como a neurose colonial. O sujeito negro vive em constante conflito entre o que é e o que deseja ser, gerando sofrimento psíquico. O não reconhecimento. O negro embranquecido nunca será plenamente aceito como branco, permanecendo em estado de não ser. E a reprodução do racismo, pois ao negar sua identidade, o sujeito contribui para a manutenção da hierarquia racial. Como forma de superação, Fanon propõe a construção de um novo humanismo, onde o negro possa ser reconhecido como sujeito pleno, sem precisar se submeter aos padrões coloniais. A libertação passa pela recusa da alienação e pela afirmação da própria identidade. Quando falamos em promoção da igualdade, a pedagogia antirracista ela não é apenas uma proposta educacional, mas sim um compromisso ético com a justiça social. E, nesse sentido, os saberes do movimento negro nos convidam a transformar a escola e a sociedade em espaços de emancipação. Essa conversa continua no próximo vídeo. Até lá!